E aí, galera, tudo bem? Vamos hoje falar de um tema que todo mundo pergunta pra gente quando vem passear pra cá. Como funciona o transporte de Londres? Qual opção escolher? Qual é o que sai mais barato? Então a gente vai mostrar um pouquinho disso pra vocês, mas antes disso, já convido, Carlos também, você a seguir o nosso canal, acionar o sininho aqui para não perder nada e comentar também a tua dúvida aqui logo no final do vídeo, beleza? Então, bora lá. Começando respondendo a pergunta, Karen, e o transporte aí é caro? É. É de boa qualidade? É. Porém, tá tendo muita greve? Está. Então, vai depender de quando você vai vir, se você não vai pegar nenhuma greve, né? Porque tá tendo tanta. Mas, de modo geral, é sim um transporte de muita qualidade. Tem ônibus, tem trem, tem o metrô, seja por cima da terra, seja por baixo, que é o overground e o underground. Existe também o Uber Boat, que é aquele que vai pelo mar. Tem várias opções de transporte aqui, tá, gente? Porém, caras, tá? A única coisa é que esse preço pode modificar dependendo de onde você vai ficar, por onde você vai circular. Já fica a dica aí, o transporte aqui é por zona. Então, já verifica aonde é o endereço que você vai dormir, onde você vai se hospedar e onde provavelmente você vai frequentar. Muito provável você vai para o centro, que é zona 1. Se você estiver hospedado na zona 5, zona 6, você vai pagar, por exemplo, estando na zona 5, você vai pagar 5, 4, 3, 2, 1. 5 zonas, o que sai mais caro. Então, às vezes, o aluguel sai baratinho ou mais barato, só que o transporte vai ser mais caro. Então, tem que ver o que pesa aí na balança. Já fica essa dica e agora eu vou mostrar pra vocês como funciona. Só pra observar, é começo do ano eu já tô gripada de novo. Então, me perdoem essa voz de pato rouco, mas vamos pra informação. Então vamos lá. Aqui é o site da TfL, que é o Transport for London. Aqui vai estar mostrando todos os valores e a gente vai mostrar para vocês como pesquisar, até para essa tabela não ficar desatualizada caso a gente passe aqui os valores. Então, por exemplo, você vai ver aqui que tem a Single Fare Finder. Essa é uma viagem de ida, apenas uma. Enquanto que aqui, ó, Caps and Travel Card Prices, aqui já é um valor do teto máximo diário, ou mensal, ou anual, ou até mesmo semanal que você vai consultar. Então acompanhe aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês primeiro esse do teto máximo, que é para você ter uma ideia de quanto você vai gastar no máximo durante o dia ou a semana, os dias que você vai estar aqui. Então, por exemplo, como eu já avisei vocês, aqui o transporte de Londres é por zona. Então, vamos imaginar que você vai estar na zona 2 e você vai para o centro, que é a zona 1, tá? Aqui a ordem não interfere, tá, gente? Se a gente colocar 2 aqui e 1 aqui, de 2 para 1 ou de 1 para 2, tanto faz, o valor vai dar na mesma. Então, supondo que você está se hospedando na zona 2, por exemplo, Finsbury Park Station, e você vai para Oxford Circus, que é lá no centro, que fica na zona 1. Eu venho aqui, coloco qual é o tipo de passageiro que eu sou, no caso eu sou uma adulta, e vou pedir para mostrar os preços. Então, aqui você tá vendo, ó, Daily Anytime. O valor máximo que você vai pagar no dia é 8,10. Fora de pico, também está indicando 8,10. Não teve diferença aqui. Em alguns casos, de algumas zonas, você vai ver que tem uma mudança de preço quando é fora do pico, certo? Esse é o valor máximo diário que você vai gastar. Então, se eu passar por 50 estações nesse mesmo dia, dentro da zona 1 e 2, que foi o valor que eu consultei, é esse valor máximo que eu vou pagar. Para fazer uma ida, fazer uma volta, talvez você ache caro. Mas se você vai rolezar muito pela cidade, vai pegar transporte várias vezes, você vai ver que é um valor aceitável, porque você consegue usar várias vezes. Aqui no Weekly, Monday to Sunday, é o valor semanal. Então, se você for viajar aqui para Londres e vai ficar aqui uma semana, compensa mais você fechar o pacote aqui da semana, porque veja, 40. 8 vezes 7 é muito mais do que 40. Se a gente for calcular aí, dá 56.
Então, são 16 pounds praticamente de diferença. Então, opte pelo pacote na hora de fazer, de comprar o cartão, pegar o semanal. Se você já ficar mais de 5 dias também, talvez, se você ficar 5 dias, por exemplo, já compensa também esse weekly, tá? O semanal. Se caso você for ficar um mês, você vai ver aqui embaixo que vai ter o valor do mês de R$ 156,30. Ah, Karen, mas por que aqui tá 15,20 o Travel Card Day Anytime? E por que aqui tá 8,10? Porque são duas opções de transporte dentro de Londres para andar de metrô, para andar de trem, para andar de ônibus e assim por diante. Que é o Pay As You Go, que esse é o com o Oyster Card, que é aquele cartãozinho azul que eu já vou mostrar para vocês estão vendo aí na tela também. E o Travel Card é um outro tipo, é um cartãozinho que vem num papel. Pode ser que você tá andando pelas estações, você vai ver que a pessoa tá com esse Travel Card em vez de estar usando o Oyster. O Oyster, que é o cartão azul que vocês estão vendo, vale os mesmos valores também que o Contactless. O Contactless é o por aproximação que a gente chama aí no Brasil, tá? Então pode ser usado um app da Google Pay, da Apple Pay, pode ser o próprio cartão de crédito ou de débito, desde que dentro das bandeiras que cabe aqui, né? Como Amex, Mastercard, Visa e assim por diante. Já o Travel Card você tem que comprar na máquina ou nos guichês e vai vir um papelzinho, certo? Então vai ter algumas diferenças de valores, até porque aqui você vai ver que inclui outras zonas que eu não tinha solicitado no momento. Esse valor que eu tô mostrando para vocês, então, é o valor do teto. Agora, se fosse para ser somente uma ida, que é muito difícil, né? Quem vai geralmente vai voltar. Mas supondo que você vai e volta, ou seja, 2 idas. Vem aqui no single fare. Vou colocar aqui uma estação da zona 1, por exemplo, essa de Oxford Circus, e vou colocar a de Finsbury Park, que também é, no caso, zona 2, para seguir o mesmo modelo. Vou colocar aqui para mostrar os valores. Ele vai me mostrar que uma ida durante o pico custa R$ 3,40. E quais são os horários de pico? Olhem aqui, de segunda a sexta, das 6h30 da manhã às 9h30 da manhã e depois das 4 às 19 horas. No caso, fora do pico, já sairia R$ 2,80. Então, se você for em qualquer outro horário que não seja esses que vocês estão vendo aqui, você vai pagar R$ 2,80. Mas vamos colocar que você foi durante o pico, pagou R$ 3,40. Tô lá na zona 2, fui pro centro, paguei R$ 3,40. Na hora de voltar, se eu pegar só um transporte, no caso só o underground de novo, vai sair mais R$ 3,40. Portanto, R$ 6,80, menos do que o teto lá de R$ 8,10. Mas se por acaso você pegar um ônibus no meio do caminho, ou pegar uma outra estação, pegar mais, sei lá, mais transportes ali mesmo dentro do centro, você tem que entender que o valor que vai constar é esse aqui do teto, no caso de 8,10. E é aquilo que eu disse. Várias viagens, não importa se são só 3, se são 15, vai chegar no teto e ele vai parar de cobrar. Não se preocupem com isso. Porém, não se esqueçam, usem o mesmo cartão. Se você escolheu por aproximação, tá usando seu cartão de crédito, por exemplo, use ele na entrada e na saída das estações, sempre ele, não troque, porque senão ele vai identificar você como uma outra pessoa e o teu transporte vai sair muito mais caro. Então, o cartão que você estiver usando no dia, ou que seja o celular, tem que ser usado o tempo inteiro. Então, tomem cuidado com a bateria do celular. Supondo que você está passando o teu cartão pelo celular, acabou a bateria e você não tá com esse cartão seu registrado no celular em mãos, se você usa outro, você vai pagar mais o transporte. Logo aqui abaixo, gente, vocês vão ver outras opções de transporte. Por exemplo, os de barcos, né? Que tá aqui, o River Fares. Então, dá para você pesquisar tudo aqui, ó. Tem Find Fares. Clica aqui, você vai verificar os valores certinhos. Aqui tem uma tabelinha. Então, vai depender de onde você vai. Você tem como consultar aqui.
Depende muito dessa viagem que você vai estar fazendo aqui constantemente, então é complicado para a gente mostrar uma tabela, já que tem N possibilidades. Agora, uma coisa que é importante, se você pegar só ônibus ou tram é aquele trenzinho mais lerdinho que tem pelo meio da cidade, você pegando só ônibus ou tram, né, ou i-tram, que seja, que é esse trenzinho mais devagarzinho que tem pelo meio da cidade, ele tem um valor diferenciado, é um valor mais barato. Então, por exemplo, aqui você vai ver na tabela de adulto que se você pagar com cartão por aproximação ou que seja o Oyster, a viagem vai custar R$ 1,75 e o teto máximo R$ 5,25 e por semana R$ 24,70. Portanto, se você ficar hospedado numa região próxima ao centro, que tem várias linhas de ônibus que caem ali, essa pode ser uma opção muito barata. Você opta por usar o tempo inteiro o ônibus, já é uma forma de você conhecer a cidade, visualizar bastante dela, fora as caminhadas, e pagando bem menos, porque ó, R$ 24,70. Lembrando que se você já vai usar o metrô, por exemplo, se eu colocar aqui de novo, zona 1 e zona 2, e usar semanal, o valor vai para 40. Então, de 24 vai para 40. Se você tiver a opção só de usar o ônibus, é a mais econômica, seja o ônibus, seja o tram. O tram não tem por toda a cidade, mas ônibus tem e aos montes, ok? Você pode, às vezes, não vai de uma linha até a outra final, mas daí você vai trocando de ônibus até chegar no seu destino final. Ok, mas então qual é a diferença entre o Oyster e o Contactless, o por aproximação? De modo geral, eles não têm diferenças, tá? Entra tudo no mesmo valor, são aquelas tabelas. Porém, com o Oyster, você consegue adquirir os pacotes semanais ou o pacote mensal. Portanto, se você ficar aqui em torno de 5 dias ou mais, muito provavelmente vai compensar para você fechar um pacote semanal ou que seja um mensal. E pacotes você só consegue fechar tendo o Oyster. Você não consegue pagar aquele preço semanal ou mensal, conforme eu mostrei, com o Contactless. Você vai precisar do Oyster. Então, adquire o cartão. O valor desse cartão você consegue ter ele reembolsado depois quando você o devolve. Então, sai muito mais barato. Agora, se for só alguns dias que você vai passar por aqui, vai dar na mesma. Então, daí você pode ficar usando o seu cartão com aproximação mesmo, que não vai ter problema. Esse aqui é o Oyster Card. E assim como o cartão de débito ou de crédito, é só você passar aqui, na catraca. Além do mapa geral, você tem que ver o circuito da linha. Aqui, por exemplo, é a Victoria Line. De Underground é mais ou menos 2 minutos cada estação, de uma parada a outra. Então é bem rapidinho. Agora trem demora um pouco mais. É importante que você fique no lado esquerdo se você for subir andando, caso contrário, parado na direita. Seja ao entrar ou sair, tem que passar na catraca. A alegria de chegar na estação e o trem que você tem que pegar tá saindo. E o que isso quer dizer? Ai, tô até cansada que eu corri. Que o trem vai vir daqui 15 minutos, porque trem não é underground. Underground tem a cada 2 minutos, então isso é uma das coisas que encarece o aluguel. Ai, canseira! Lembrando que, por exemplo, algumas estações como aqui em Victoria Station, existe o Gatwick Express, por exemplo, que é um trem especial que te deixa diretamente no aeroporto. Esse trem que está chegando agora, esse verdinho, é o mais tradicional, que vai para um dos bairros daqui, para alguns bairros daqui. Em algumas estações é possível ver um painel desse, né, como aeroporto mesmo, mostrando as linhas e quais são as estações que vão passar. Mas usem o Google Maps, que já ajuda. Algumas estações são bastante grandes, como essa de Victoria, e tem várias lojas por aqui, então
No meu caso, agora que estou esperando outro trem, dá tempo até de fazer uma comprinha, gente. Geralmente tem o balcão de informação também, qualquer coisa dá pra você perguntar. Tem staff, né? A galera que trabalha aqui, tudo próximo das catracas, então é bem tranquilo pra tirar qualquer dúvida, tá? Ai, meu Deus, que canseira. O trem, por exemplo, do Gatwick, que tá mostrando aqui, o próximo é daqui 9 minutos. Então, ele mais ou menos tem a cada 20 minutos, meia hora, depende do horário. Mas é muito rápido para chegar lá. Só que ele é um pouco mais caro, enquanto que a linha de trem normal também tem um que vai para lá. Então, tem que dar uma conferida nisso, se você necessita velocidade ou precinho, né? O que é importante é dizer que nem todas as estações de trem existe o underground e vice-versa também. Então, quando a gente vai locar uma casa, por exemplo, a nossa fica próximo de uma estação que possui trem, mas não possui o underground, o que sai um pouquinho mais barato do que um aluguel normal, que já é uma fortuna, mas sai mais barato. Porque o underground serve mais, atende mais rápido, tudo isso, e isso encarece os preços aqui. Para você que vem passear, o underground é a melhor forma para mover, né? Para ir mais rápido possível. Então fica a dica aí, mas o trem é legalzinho também. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é por dentro. Aquele que eu mostrei até agora foi o underground. Uma dica tonta, mas válida, porque acontece, é olhar os números das plataformas na hora de ir, viu, gente? Porque eu já parei em outra cidade porque peguei na plataforma errada. E aqui, essa parte da estação é bem tranquila, que só tem essas plataformas aqui, né? Mas do outro lado de lá, você vai ver que tem mais de 10. E eu errei qual que eu tava, nem vi direito. O trem já tava saindo, eu entrei, aí eu fui parar em outra cidade. Acontece, tá? E o trenzinho chegando. Outra dica legal é, se o trem sai às 4h27, por exemplo, ele vai fechar as portas a 4h26 e 30 segundos. E não tem como você entrar, não abre jeito nenhum. Diferente do underground, que se você colocar a mão assim, vai te machucar, mas você consegue segurar. Agora o trem não. Então, fiquem de olho nisso também quanto ao horário, porque você vai achar que você tá no horário e vai perder. E o trem é essa chatice que tem que esperar mais. Esse aqui já é o trem. Ele geralmente vai bem mais devagar do que o underground. Tem umas mesinhas também, então é mais tranquilinho. O trem ainda dá pra você andar dentro dele. Ele não é tão veloz. Agora o underground, vocês tomem cuidado. E para levar uns capotes lá dentro, o bicho é veloz. Então segurem se ficar de pé, tá? Agora aqui o trem é tranquilinho. É importante que você passe na catraca o mesmo cartão que você usou na entrada e na saída, porque senão você vai ter que pagar multa, ou às vezes vem o teto máximo do dia, sai tudo mais caro. Então, se você tem muitos cartões, tome cuidado com isso. Quando eu falo sobre isso, né, de passar na entrada e na saída, é para o underground, o overground, para as estações de trem e de metrô. Para o ônibus não, o ônibus você só passa na entrada e tá tudo certo. Depois você sai, não tem que dar saída com o cartão de novo. Mas para trem, para underground, você tem que fazer isso. Uma porque aqui o transporte é pago por zonas. Então, quanto mais zonas você anda, mais caro sai. Então, se você não passar, eles vão achar que você é malandrão, malandrona e que tá querendo pagar menos. E por isso que eles penalizam. Então é importante que faça essa entrada e essa saída para ver qual é o percurso que você andou, quais zonas você passou e assim ele cobrar o valor. É foda, eu sei,
Até porque, de modo geral, aqui na Europa é um preço fixo para todas as zonas, mas Londres. Agora me conta, esse vídeo foi útil para você? Te ajudou? Ah, cara, eu não vou ir para aí agora não, vou daqui uns anos. Beleza, o sistema provavelmente não vai mudar grandes coisas, pelo menos não em 5, 6 anos que a gente tá aqui. Não mudou grandes coisas, o que mudou foi o valor, né, gente? Daí você dá uma atualizada, dá uma pesquisada antes de vir. Então, esse vídeo com certeza vai ser útil para você. Agora me diz aí, qual foi tua dúvida? O que que não ficou claro? Comenta aqui. E para você que ainda não segue o canal, siga porque tem muito mais informação, muito mais viagem, muito mais curiosidade, história, muito mais coisa para você ver aqui nesta vida, no outro país, tá bom? Beijo e até o próximo.